Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando em nossos estudos em Gálatas, aqui sobre essa questão aqui dessa igreja que está, de certa forma, saindo do evangelho e voltando para o judaísmo, em certo aspecto. Tá? Versículo 1 a 5 aqui, continuando a argumentação de Paulo, uma argumentação até assim, dolorosa e irritada por certo ponto, diz assim, resumidamente, versículo 1 a 5. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado no Espírito, sejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem vos fascinou? A pergunta assim, de Paulo, algo agastada. Quem vos fascinou? Uma expressão assim de indignação. Assim. Que feitiço jogar em vocês? É mais ou menos isso. Que feitiço jogar em vocês? Vocês estão assim enfeitiçados, né, por essa heresia, por essa distorção que está vendo aí, porque a queixa de Paulo e a contra-argumentação de Paulo é que ali houve uma pregação plena, dramática até, depois a gente vai ver que ele foi até em uma condição de enfermidade, uma parte vai dizer isso, mas o fato é que houve uma pregação plena do evangelho e houve plena aceitação por parte dos Gálatas, e Paulo está algo assim, estupefacto, como se diz, por causa dessa inconstância. Está realmente assim, bem assim, aborrecido com a situação. E ele fala assim, olha, vocês começaram no espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. Por que isso? Porque por tudo aquilo que nós já lemos em Romanos, nós entendemos a obra do Espírito como continuador da obra da cruz, continuador assim, em paralelo, né, a obra da cruz, a obra do Espírito, no redimir e no capacitar o ser humano a cumprir a lei ou a viver de acordo com a vontade de Deus, que é muito mais do que cumprir a lei naquele sentido judaico. E Paulo vê nessa inconstância dos Gálatas em voltar aos termos da lei, vê assim um retrocesso e uma descontinuidade dessa obra maior do Espírito. Porque, é claro, se aperfeiçoando na carne é o oposto de andar no Espírito. É assim que Paulo está colocando. Ser legalista é o oposto de andar no Espírito. Não há continuidade da obra do Espírito na obra da lei. Não há continuidade possível. Veste velho em tecido novo. Vinho novo e odre velho, isso, como Jesus falou. Então não tem como. A obra do Espírito nesse tempo, nesse sentido, é interrompido pelo legalismo. É assim que Paulo está vendo. Por quê? Porque a obra do Espírito vem em todo um tempo novo, em toda uma redenção, em toda uma graça nova, que foi possibilitada pela obra da cruz. Jesus enviou o Espírito, que faz agora essa obra de nos batizar, de nos renovar, nos santificar, tudo isso em um tempo novo, segundo tudo aquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, quando Ezequiel fala, porém em vós um coração novo, um espírito novo, tirarei o coração de pedra, vos darei o coração de carne, tudo isso é uma profecia da obra do Espírito nos corações, a obra interna do Espírito, não apenas aquela obra externa do batismo com o Espírito, de dons espirituais e ministérios, mas principalmente a obra interna de renovação. Isso tudo está sendo assim descontinuado pelo retrocesso dos galácticos, aqui as obras da lei. E a pergunta desafiadora de Paulo é essa: aquele que opera sinais e maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Porque aquilo que foi dado pelo Espírito, em termos de dons espirituais, dons de milagres, dons de cura, enfim, tudo aquilo que possibilita que se opere no meio dele curas e sinais, tudo isso é recebido pela fé. A fé em Jesus, ou estar na igreja, ou ser batizado e cheio com o Espírito, isso possibilita as manifestações próprias do reino de Deus no meio deles. Mas tudo isso começa pela fé em Jesus, começa pelo novo nascimento, começa pelo aceitar Jesus como Salvador pessoal. Esse é o princípio de tudo. A fé está na base de tudo. E a pergunta desafiadora de Paulo é isso. Vocês agora começaram pela fé, agora estão indo pela carne, começaram no Espírito, agora estão querendo... Porque o Espírito é a verdadeira obra de santificação. A observância da lei não é a santificação verdadeira. A obra do Espírito, sim. E é nesse âmbito maior e mais definitivo que eles estão retrocedendo. É assim que Paulo vê.
E quando fala de sinais e prodígios, ele fala também daquelas coisas posteriores e também, assim, como é que eu vou dizer, paralelas, que vêm de uma mesma fonte, que é a fé em Jesus, a obra do Espírito, o operar sinais, a ação de Deus no completo da marcha do reino de Deus é pela fé. Nisso eles estão retrocedendo fundamentalmente. Não é apenas aquela questão exterior de se apegar com maneiras e maneirinhos judaicos, mas é um retrocesso de toda uma dispensação. Depois, no versículo 6 a 14, resumidamente, ele continua. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. 6 a 14, resumidamente, diz isso. É o caso de Abraão. Recebesse a obra o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé. Os milagres operaram por qual princípio? É o caso de Abraão. Abraão não foi justificado pela fé? É como eu disse para vocês antes, Romanos, Gálatas e Hebreus são as cartas assim mais sintomáticas das dispensações do Antigo e Novo Testamento, ou o que avança em relação ao Evangelho, quanto às coisas que foram superadas do Antigo Testamento. E aqui retoma aquela questão de Abraão como protótipo do princípio de fé. Aquele mesmo raciocínio que ele usa lá em Romanos, quando vimos lá em Romanos com relação a Abraão e suas peregrinações. Abraão, o que é? Um dos fundamentos. É um dos fundamentos. Então, aquilo que de maior e de mais decisivo vai fundamentar a trajetória do povo de Deus, a trajetória do Filho de Deus perante seu Deus, está em Abraão embrionariamente, já ensejado, já colocado. E Paulo vê nisso um pré-anúncio do Evangelho. Um pré-anúncio. O Evangelho é previsto e pré-anunciado já nesse princípio estabelecido nas andanças de Abraão com Deus, ou no modo relacional de Abraão com Deus, que foi pela fé. Que foi pela fé. E as promessas são o protótipo disso tudo. As promessas feitas a Abraão são o protótipo daquilo que Deus vai fazer em Jesus depois. Seria um erro ver aqui como os judeus sempre viram. Virem em Abraão a afirmação de si mesmo, de sua raça, de sua, como é que eu vou dizer, de sua etnia. É o erro do reducionismo judaico. E pode ser o erro do reducionismo dos evangélicos também, que ainda vem alguma coisa especial nos judeus e Abraão, aquela coisa toda, como se andasse no Novo Testamento, mas tivesse um pé lá no Antigo Testamento em relação a certas compreensões de Israel e de igreja, como paralelos, sendo que são realmente dispensações diferentes, uma tendo superado a outra. Isso tudo está dizendo aqui, já foi dito em Romanos, está sendo dito aqui em Gálatas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque aqui o Evangelho está sendo pré-anunciado, porque aqui já está assim ensejando o elemento profético maior. Esse entendimento é que muitas vezes falta aos evangélicos. Lê o Antigo Testamento, né? Não tendo Jesus como chave hermenêutico, não é isso não. Mas lê o Antigo Testamento como tendo o Novo Testamento, vou dizer assim então, já que vamos usar a chave hermenêutica, vamos usar essa chave então, que é a leitura do Antigo Testamento baseada no Novo Testamento. Porque os apóstolos que fizeram a leitura correta do Antigo Testamento. Aqui, por exemplo, de novo, Paulo está relendo as promessas de Abraão sob uma ótica maior das coisas que estão sendo reveladas agora pelo Espírito, com relação a essa etapa mais avançada do reino de Deus, que tinha já em Abraão o seu protótipo. A lei, como foi dito lá em Romanos, a lei ela é o quê? Ela apenas demonstra a necessidade da redenção. Paulo fala assim, olha, todos quanto pois estão da obra da lei estão debaixo da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O protótipo verdadeiro, o profético maior das relações de Deus com a Constituição e o que é o povo de Deus está em Abraão e no primado da fé. A lei foi colocada depois, nós vamos ver mais detalhes depois sobre isso, mas a lei
como diz lá em Hebreus, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lá em Romanos fala isso. Então a lei ela demonstra o pecado e demonstra o quão pecador o ser humano é, o quão necessário é um salvador para ele. Esse é o papel da lei. Então a lei, na verdade, traz condenação. E aqui Paulo faz um contraste entre a lei, como maldição, no caso, como explicitação da condição de condenação humana, em contraste com Jesus, que vem e morre por nós, morre a nossa morte e nos redime da maldição da lei, ou da condenação tremenda que estava em nós, evidenciada pela lei. Então aqui Paulo coloca Jesus como elemento definitivo de liberação humana em relação a uma lei que foi colocada apenas como pedagogo. Vamos falar mais sobre isso depois. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei só trazia isso. Ir de novo para a lei, ou voltar à lei, como os galos estavam fazendo, é voltar de novo para a escravidão. É voltar de novo para a dispensação da condenação. Ao invés da graça redentora que já tinha se manifestado em Cristo Jesus. E isso por quê? Porque, de certa forma, a bênção de Abraão chega aos gentios por meio de Jesus como um tipo de retomada daquele princípio maior, que é andar pela fé. Que é andar pela fé. Então, Jesus é o termo maior daquela retomada do primado da fé. Daquela retomada da promessa que se alcança pela fé. Obviamente, a promessa no seu escopo maior, isso que a gente tem que entender. Até hoje, Abraão é colocado como relacionado com a Palestina, com Israel, com a terra em si, até hoje. Até hoje, esse entendimento. Claramente, aqui, essas promessas de Abraão têm um escopo maior de redenção da humanidade e não tem relação assim com a terra em si, fisicamente tratando. Eu fico assim, admirado como as pessoas retrocedem no seu entendimento, mesmo evangélicos, com relação a esse ponto, porque claramente aqui Paulo está dizendo que os termos maiores e mais definitivos da promessa de Abraão em relação à posse da terra, em relação à sua descendência, eram os termos maiores da redenção. Hebreus também vai falar isso. Então nós temos que entender esse alcance maior, entender também a lei apenas como uma etapa intermediária. Porque o endereço final e definitivo das promessas de Deus a Abraão, o endereço final é Jesus. Jesus é o elemento final e definitivo das promessas feitas a Abraão. Jesus é o depositário. As promessas feitas a Abraão direcionavam-se a Jesus em última instância e em seu alcance maior e profético. Não era o Abraão em si, o cidadão Abraão de Almeida da Silva, não era o Abraão, assim, no sentido estritamente terreno ou no sentido assim de relação com a terra em si, com a terra de Israel em si. Mas era Abraão como protótipo da fé, como pai de uma multidão, como pai dos que vão viver pela fé. Era Abraão colocado como protótipo de todos que viverão pela fé e são filiados a ele por esse princípio. Mas essa concretização estaria no seu descendente. O teor maior da promessa feita a Abraão é essa. Aqui no versículo 15 a 22 vai falar isso. Irmãos, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus, fosse concedida a promessa aos que creem. Então, Paulo já disse aqui que as promessas de Abraão chegam aos gentios pela fé, porque o primado da fé é maior do que o da lei. De certa forma, os gentios contornam a lei pela fé. Já falamos sobre isso quando falamos lá do concílio Concílio Vaticano, Concílio de Jerusalém, Atos 15, é isso que eles discutiram, já falamos isso antes. Justamente, os gentios ou não judeus entrando pela fé sem passar pela lei. Então, Paulo está falando mais ou menos isso aqui, está dizendo que pela fé os gentios entram direto e são diretamente conectados a Abraão, pela abrangência daquela promessa feita lá no começo. Por isso, sem passar pela lei. Tá? E aqui a passagem ressalta isso. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente.
Então, o destinatário último das promessas feitas a Abraão é Jesus, em um sentido de uma obra espiritual, nesse sentido maior. Nesse sentido maior. As promessas foram repetidas aos descendentes de Abraão também, mas o sentido maior disso é o que seria feito em Jesus, porque Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé. Se em Abraão havia um ensejo profético do primado da fé, em Jesus, essa fé é consumada como princípio permanente e final, completo, das relações nossas com Deus, através de Jesus, tendo a fé em Jesus. Porque Jesus é o destinatário das promessas de Abraão. As promessas não são completas na pessoa de Abraão, como erroneamente pensavam os judeus, quando se orgulhavam, somos filhos de Abraão, mas Abraão não era a pessoa definitiva. Abraão portava uma promessa, mas o herdeiro final, o descendente final, era Jesus. Então, em Abraão, ele não tem nada. Esse que eu quero enfatizar. Em Abraão, os judeus não têm nada. Em Jesus, teriam tudo se eu aceitasse. Então, assim, Jesus é o fecho das promessas. É lá o ponto ômega, como diria lá o telhado de Chardin, né? o ápice de tudo aquilo que é anunciado no Antigo Testamento, tendo Abraão como protótipo, né? Maior e mais verdadeiro. Então, a lei, a promessa e a fé se relacionam dessa maneira. A promessa foi dada a Abraão, a lei foi colocada como um tipo de adjutório por causa das transgressões, para que o povo tivesse um referencial, uma constituição que os, de certa forma, cerceasse, que os, de certa forma, disciplinasse até que viesse o herdeiro, que é Jesus. O papel da lei é um papel assim, intermediário, sendo que a promessa em si, ela é anterior à lei, ela foi dada a Abraão antes que viesse a lei. Paulo enfatiza bastante, querendo dizer que a lei não é contrária às promessas de Deus. A lei foi colocada com uma finalidade mais assim pedagoga, nós vamos ver depois, e que não de forma nenhuma assim, se coloca como parâmetro definitivo. Foi apenas algo assim, uma etapa necessária e transitória. Essa é a razão da lei. Ela é demonstradora do pecado, mas não é demonstradora do pecado, demonstradora da necessidade de redenção, mas ela não é realizadora das promessas. Ela não é a portadora final das promessas. É apenas assim, um sinal profético de que o ser humano está perdido e que está à espera de um redentor. O ser humano está, assim, a lei, de certa forma, aponta para um redentor vindouro, tanto em sua parte cerimonial, quanto em sua parte, assim, em sua parte legal, por assim dizer, nas suas regras. A lei inteira ela é uma profecia que aponta para o descendente, que aponta para Jesus. Tá? Mas isso tem que ser bem entendido. Se a herança provém da... Paulo fala, né? Se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Ou seja, se a lei tivesse realmente esse conteúdo de conceder a promessa, ela seria permanente. Mas não, ela é só uma estação intermediária necessária. Daí Paulo fecha esse raciocínio no versículo 23 a 29, né? Ele diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Dessa arte não pode haver mais judeu nem grego, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E, se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Fechando aqui a questão. Estavam sob a tutela da lei, até que viesse a fé. De certa forma, até que a fé fosse retomada, não é isso? Porque se existe aqui um parêntese aqui, seria a lei. Se eu acreditasse em algum parêntese profético, por assim dizer, esse parêntese seria a lei. Porque ela está entre o primado da fé lá em Abraão e aquilo que é retomado em Jesus, pelo menos o primado da fé. A lei está no meio. E ela funciona assim como um tutor, um tutor, até que, de certa forma, se atinge a maioridade. A imagem aqui do tutor é uma imagem assim de um pedagogo, né? Pegando aqui a figura figura histórica de Aristóteles em relação a Alexandre o Grande, né? O Filipe da Macedônia, o Filipe I da Macedônia, um caolho lá, confiou a educação do seu filho Alexandre a Aristóteles, filósofo Aristóteles. E o Aristóteles era, então, o pedagogo do Alexandre. Então, assim, enquanto Alexandre ia crescendo, amadurecendo e aprendendo com Aristóteles, ele era, de certa forma, inferior a Aristóteles.
Mas quando o Alexandre o Grande atinge a maioridade, aí ele é o soberano, aí Aristóteles se sujeita a ele, porque o soberano é Aristóteles. Então, o papel do Aristóteles como ensinador, como pedagogo, ou como, de certa forma, aquele que ensina em relação a quem aprende, que é Alexandre, esse papel é transitório. Quando Alexandre o Grande atinge a maioridade, ele é o soberano. E Aristóteles está sujeito. Inverte a relação. Então, Paulo está usando também a figura aqui do pedagogo em relação à lei. A lei é esse pedagogo que foi conduzindo a humanidade, conduzindo os judeus, até que viesse o descendente, que é Jesus. Quando Jesus vem, estabelece um outro primado, ou restabelece o primado maior da fé, aquela que foi pré-anunciada com Abraão, como estação definitiva. E a lei, no caso, perdeu a sua função aí. A lei perdeu a sua função. A função dela vinha até a vinda de Jesus. Eu não vou aqui agora ficar me detendo naquela questão da observância da lei. Ah, mas então quer dizer que pode matar, pode roubar, aquela bobagem toda, aquelas questões adventistas, porque já falamos isso lá em Romanos, não é isso? Que a obra da lei, a obra do Espírito no coração é que traz verdadeira regeneração e verdadeira santificação. O contraste aqui é entre a obra do Espírito e a obra da lei, que não são paralelos. Um é superação do outro. A obra do Espírito supera a obra da lei. A obra da lei era só profética e era só pedagogo. Só isso. Agora já entramos, assim, por assim dizer, na maturidade, na maioridade das nossas relações com Deus. Voltar à lei é voltar de novo a um tipo de infância espiritual. Isso que Paulo está querendo dizer aqui. Tá? E nessa maturidade, e nessa estação maior e mais definitiva da redenção, a sua abrangência é ainda maior do que aquela questão estreita que se relaciona mais entre a percepção dos judeus, que não quer ser superada, e a questão dos gentios que entram pela fé. Tem uma questão maior aí, que é a questão até de uma igualdade de condições espirituais, que irmana as pessoas em Cristo Jesus sem nenhum tipo de hierarquia, sem nenhum tipo de degrau ou grau de importância entre uns e outros. O judeu não é mais do que o gentil não é mais do que o judeu. Não pode haver o que é em Cristo Jesus? Nem judeu, nem grego. Tem uma outra passagem que vai dizer nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Em Efésios vai abranger ainda mais. Mas aqui, para efeito daquilo que está sendo colocado aqui, colocando a lei como coisa de judeu e a graça como coisa de gentil, e a fé, né, como coisa geral, colocando essa dicotomia aqui, Paulo diz que não há nem judeu nem gentil em Cristo Jesus. Por quê? Porque a redenção nos irmana a todos como família de Deus e nos coloca em um mesmo patamar em Jesus. Recentemente um pastor René Kivitz, falou uma questão sobre essa questão da redenção em Jesus, sobre essa questão da igreja como um sinal profético de uma irmandade da humanidade em Jesus. Que na redenção de Jesus, a humanidade ela é irmanada, não há mais diferença nenhuma, não há mais distinção nenhuma. A princípio isso é verdadeiro, mas essa questão está em Jesus. Não está assim na humanidade, pela humanidade em si, mas está na redenção em Jesus. Essa superação está no corpo de Cristo, está na igreja, em Jesus, na igreja, como filhos de Deus, como raça eleita, redimida em Jesus, somos todos iguais. Não há distinção nenhuma entre o judeu nem o grego. Todas as diferenças, todas as distinções, todos os degraus foram superados. Não tem mais nenhuma diferença entre pessoas aqui. Em Jesus, não. Mas isso aí, obviamente, se fala do corpo redimido. Não é como se pegasse isso e dissesse assim que a humanidade por si só ela tem essa prerrogativa, na sua naturalidade. Não. Essa é uma peculiaridade da igreja, do corpo de Cristo redimido em Jesus. É em Jesus que vai ser efetuado isso, porque nós somos descendentes de Abraão por meio de Jesus, segundo a promessa, que é a promessa de viver pela fé. Então, isso é embasado em um conteúdo que é uma vida de fé. E aqui, obviamente, o pressuposto de uma vida de santidade. Eu não vejo aqui assim, nenhuma insinuação de universalismo ou universalismo teológico, que é muitas vezes o que as pessoas fazem com passagens desse tipo. Não é isso. Não é isso, porque isso é efetivado em Jesus. Não há essa mesma irmandade em Buda, não há essa mesma irmandade em Maomé, não há essa superação em Allan Kardec,
em qualquer guru ou mestre religioso ou religião, mas apenas em Jesus. Porque Jesus, como Filho de Deus, como objeto de todas as promessas, ele é o Redentor e o cabeça federal da humanidade, que no corpo da sua cruz fez um novo homem em si mesmo. Esse corpo é a igreja. Esse descendente faz com que, através disso, dessa obra, sejamos descendentes de Abraão, como diz no final aqui, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nos conecta diretamente com as promessas feitas a Abraão. De modo que não há diferença entre nós e os judeus, embora alguns erroneamente façam essa diferença. Tá? E com relação à redenção, nós a alcançamos em uma vida de santidade e de consagração, sendo um em Jesus, vivendo em comunhão, porque esse será o estatuto perpétuo da eternidade. Os novos céus e a nova terra trará uma igualdade final e definitiva da humanidade, mas isso em Jesus e andando na fé que andou Abraão. Amém? Deus abençoe, irmão.